Então, shalom, boa noite. Eu me chamo Larissa e esse aqui é o Tropa de Elite de Jesus, um pedacinho dele. A gente fala aqui do Ministério Tropa de Elite, braço ministerial EFATÁ, que é o braço ministerial de ensino. Nós temos muito clara a ideia de que o Tropa de Elite de Jesus é um ministério que vem baseado, né, nessa questão de ensinar, de discipular, de trazer para a luz o que muitas vezes fica escuro, fica no escuro. Então, nós trazemos aqui, através desse braço ministerial EFATÁ, a, a luz, através das Escrituras, né? Nós queremos aqui aprender um pouco mais. Não sou mestre, não sou teóloga, eu sou uma discípula de Jesus, glória a Deus por isso, e tenho buscado aprender para poder trazer, porque, na verdade, o aprendizado, o entendimento, não, para mim não vale de nada, né? Só para mim não vale de nada. O aprendizado ele só é válido quando a gente consegue impartir isso, partilhar isso com as pessoas. Em glória a Deus por essa ferramenta, por esse braço ministerial, que permite que a gente fale do Evangelho de Cristo com liberdade, né? com tranquilidade. Aqui no Brasil, através da internet, cada um de suas casas, podendo estudar um pouquinho da palavra de Deus e entender um pouquinho mais sobre o que é intercessão profética. Sobre o Ministério Tropa de Elite de Jesus, se você está vendo esse vídeo, na descrição do vídeo tem um pouco mais sobre as nossas reuniões, como é que funciona e os links para você acessar. Existem outras aulas, esse é o nosso 5º encontro, né? Existem outras aulas para trás que, se você caiu por acaso nesse vídeo, você assista também as outras aulas e também o resto do material que nós temos no nosso canal do YouTube, porque tem muito conteúdo de estudo, ministrações, e, enfim, um mundo de conteúdo aí para que a gente possa se aprofundar na palavra do Senhor, amém? E aqui a gente vai dar uma continuidade falando sobre os escudos e as armas dentro da intercessão profética, né? Só recapitulando assim bem brevemente, eu não vou recapitular tudo que a gente já falou, mas na primeira aula nós definimos o que é intercessão profética, nós vimos que a intercessão profética é diferente de oração de petição e súplica, que ela é uma forma de nós nos colocarmos entre Deus e os homens, pedindo, né, peticionando e trazendo para o reino natural o que já é no sobrenatural, né? Nós vimos que que intercessão profética é uma batalha com as trevas em favor de pessoas, e que é trazer à existência o que Deus já deseja que seja feito. Nas nossas aulas, nós vimos Jesus como intercessor, o Espírito Santo como nosso auxiliador nessa missão de intercessão, porque nós sozinhos não somos capazes, e nós vimos que a intercessão profética é um chamado, né? Deus busca intercessores e nos chama para isso, e não é um chamado para alguns, é um chamado para a igreja, porque é um chamado sacerdotal. A intercessão, ela é uma missão de sacerdotes, né? E, infelizmente, na igreja hoje nós temos muitos sacerdotes não praticantes, mas todos nós somos sacerdotes e deveríamos praticar toda a missão sacerdotal que nos é incumbida. Nós vimos ali, então, que nós somos chamados para ser coparticipantes no reino e coparticipantes do Senhor também em suas aflições aqui, né? E que o próprio Jesus pede aos discípulos que intercedam pelos seus irmãos. Lá em Lucas 22, versículo 31 e 32, Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar-vos como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quanto a você, quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Ou seja, que Jesus está sendo claro dizendo: Simão, Satanás tentou te pegar, mas eu orei para que isso não acontecesse com você. E quando você se converter, olha ali naquela altura, Simão não era nem convertido ainda, misericórdia, que será de nós, né? Mas Jesus fala para Pedro: quando você se converter, também faça isso pelos seus irmãos. Ou seja, é um chamado para todos nós. Amém? Nós vimos ali, então, durante, né, as aulas, através das aulas, nós vimos as principais características de um intercessor,
que é a disponibilidade, o amor, a identificação e compaixão, a perseverança, a ousadia em fé, os pesos de intercessão, os ombros intercessores, né? E o discernimento de espírito, que é o dom mais excelente para que a gente busque como intercessores. Nós vimos que existem muitas questões que atrapalham a nossa vida de oração, e nós percebemos que não conseguimos atingir a plenitude do nível de um intercessor, né? Como nos é chamado, a não ser pelo Espírito Santo. Nós não temos como comprar essas características, nós não temos como adquiri-las, a não ser caminhando com o Espírito Santo, nos entregando ao chamado de intercessão, tendo comunhão com o Senhor, e à medida em que vamos caminhando, vamos ganhando essas características e nos tornando melhores intercessores, subindo de nível, né? Como fala a pastora Fabiana, é um crescendo. A gente não começa intercedendo por nações, a gente vai intercedendo pelo vizinho, e assim a gente vai caminhando dentro desse chamado intercessório. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre batalha espiritual. Nós entendemos que ela se dá desde a queda de Lúcifer, desde que Lúcifer se rebelou, ela acontece, e ela só vai se findar quando o Cordeiro vier para se assentar no trono de Israel, no trono de justiça, quando Jesus vier governar. Aí é que a batalha vai se findar, quando Satanás será plenamente vencido. Embora ele já tenha sido derrotado, ele ainda busca a quem possa tragar. Então, a nossa função é alcançar essas vidas, alcançar essas almas, para que Satanás não leve consigo mais pessoas. E aqui é preciso fazer uma observação que, ao falar de batalha espiritual, me passou um pouco desapercebida, porque o que acontece, né? Muitas vezes falam, não vou entrar nesse lance de batalha espiritual, porque pensa na retaliação, não vou me meter em orar pelo fulano, pelo ciclano, porque os demônios vão me atormentar, comecei a orar por esse ou por aquele, minha geladeira queimou, meu pneu furou, né? Muitas vezes, né, quem nunca teve, eu já tive esse medo de entrar em uma intercessão e falar, né, em só falar sobre intercessão, porque imaginei que iria passar por uma batalha caso eu entrasse nessa. E aí é um ledo engano, tá? É um engano muito grave isso, porque nós, por sermos cristãos, já entramos na batalha. Desde que aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós já escolhemos um lado dentro dessa batalha. E Satanás briga conosco, nós nos metendo ou não nos metendo em intercessão profética. Então, tem muita gente que acaba ficando, vou ficar aqui quietinho, não vou me meter muito, não vou aparecer muito para que Satanás não mexa comigo, né? E a batalha espiritual, ela não é uma oposição esporádica que acontece de vez em quando. Eu vou lá orar para o fulano, eu vou lá subir no monte, daí o meu pneu furou, eu entrei numa batalha espiritual. Não, ela acontece o tempo inteiro. A maior batalha acontece diariamente, na nossa mente. E se você é um cristão que não quer se mover dentro do campo de batalha espiritual, para que o inimigo não te veja, eu sinto muito te dizer, mas o inimigo já está conseguindo te derrotar. Se você é um cristão que não quer se envolver em batalha para que o inimigo não te alcance, sinto te dizer, mas o inimigo já te alcançou. O diabo não está de olho no pastor, nas atalaias, no líder de intercessão. Ele luta contra a igreja de Cristo. E a partir do momento em que nós aceitamos Cristo, nós fazemos parte desta igreja. Se o diabo não luta contra você, não é porque você é um cristão quietinho, é porque você não é um cristão. Que isso fique muito claro na nossa mente. Ou nós saímos da trincheira, ou nós somos um morno que Deus irá vomitar lá no final. Então, isso é muito forte, eu queria deixar assim bem claro, né? Eu não sou uma pessoa de usar meias palavras, me perdoem, né? Não sou muito boa em amaciar as palavras, porque isso eu acho que tem que ser um soco na boca do estômago, porque o cristão ele só há a conversão verdadeira quando há o choque de realidade. Sabe quando você vai no médico, o médico fala assim, você vai morrer se você não parar com isso? Então, tem que ser mais ou menos assim.
senão a gente não para com isso, né? Ou não começa a lutar, não entra no campo de batalha, né? E isso posto, a gente volta a falar sobre o aprendizado da nossa última aula, que a gente falou sobre as armas espirituais, né? Nós vimos sobre a armadura de Deus, que está lá escrito em Efésios 6. E eu repito que já há um estudo consistente feito pela Miriam, pela Josi, pela Jana, está no nosso canal do YouTube, tem um playlist lá inteiro sobre isso, se eu não me engano são 5 ou 6 aulas só sobre a armadura de Deus, né? Vou até pedir para, na hora que a Suzana for editar o vídeo, deixar esse link também na descrição desse vídeo aqui, para que as pessoas possam acessar com facilidade. Mas, para contextualizar, nós vimos que a armadura de Deus, ela só tem uma medida, né? Ela é de uma medida e nós nos moldamos para caber nessa armadura. E nós vimos também que ela não é algo que a gente veste e tira, acorda de manhã, veste a armadura, depois da noite tira a armadura. Não, nós colocamos ela e andamos com ela, caminhamos. Por isso que Paulo fala caminhar no Espírito, né? Então, nós caminhamos no Espírito, nós caminhamos com ela diariamente. Paulo diz até, né, lá em Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Se nós caminhamos na armadura de Deus, nós caminhamos em Espírito, ou seja, nós rejeitamos, nós renunciamos à carne. Nós usamos a verdade, a justiça, a fé, diariamente, né, como nossa armadura, como cristãos bem armados. Amém? E nós nos aprofundamos também um pouco ali, né, falando sobre o escudo e a espada, né, o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós enfatizamos a importância de orar a palavra e nós falamos sobre emitir decretos. E aqui eu queria falar, eu não sei se vocês lembram, mas eu coloquei no grupo uma lista de promessas. Essa listinha de promessas, ela ajuda, né, na hora que a gente quer fazer uma oração, então a gente quer orar a palavra, a gente busca ali na lista de promessas, que ela ajuda a gente correr mais rápido para um versículo ou outro para declarar, porque a palavra é a arma. A palavra de Deus é a arma que ele deixou. Então, a partir do momento em que a gente toma posse dessa arma, nos posicionamos e declaramos ela, porque para usar a arma, nós precisamos declarar ela, né? Essa é a forma de usar a espada do Espírito, é declarando essa palavra. E ali, com essa listinha de promessas, fica mais fácil da gente encontrar o que tem mais a ver com a nossa intercessão ali no momento. Mas também a gente pode fazer a nossa própria lista, né? Aqueles que a gente usa mais, com mais frequência, ou quando a gente está dentro de um peso de oração por uma coisa, por um lugar, por uma cidade, quero orar pelo Brasil, então faz uma lista de promessas ali, uma lista de versículos que cabe para declarar diariamente, para falar diariamente, né? E aí nós vimos que, claro, tudo isso em comunhão com o Espírito Santo, né? A gente ficar declarando da boca para fora não funciona. E a fé, ela se inicia com coisas pequenas, né? A fé, eu falo que a fé se inicia com coisas pequenas no sentido de que quando a gente começa a declarar as palavras, muitas vezes a gente não vê de imediato alguma coisa, ou talvez a gente comece a interceder por algo que esteja num nível um pouco mais alto do que o nosso nível de intercessores hoje, né? Então, é importante que a gente reconheça isso e entre dentro do nível, do nosso nível, para que a gente possa caminhar, né? Então, a fé, ela inicia com pequenas coisas. Se nós começamos a interceder hoje para que a gente comece a dar pequenos passos de fé, é importante que a gente inicie com coisas pequenas. Esses dias eu vi um videozinho, um short no Instagram, que uma criança falava, Jesus, tinha uma tempestade acontecendo, ela falava assim, Jesus, eu queria ver um raio, e aí naquela hora o raio cai, um baita de um raio assim cai, e ela começa a gritar, ai Jesus, obrigada, eu te amo de todo o meu coração. Aquela fé daquela criança foi edificada, e é nessas pequenas coisas, né, que a gente deve testar onde está a nossa fé. O que a gente quer que a gente pode alcançar pela fé e não por um remédio? O que a gente quer que a gente pode alcançar pela fé, por uma oração e não por
uma força, né? Ah, eu quero alcançar a conversão do meu marido, então eu vou orar ao invés de ficar atazanando ele todo dia para ele ir na igreja comigo, né? E à medida em que a gente vai intercedendo e a gente vai orando em poucas coisas, antes de orar pela África, vamos orar pelo da nossa casa, e ao momento em que eles começarem a engatinhar na fé e iniciar um processo de conversão, a nossa fé vai sendo edificada. Então, vamos caminhando de pequeno, né? E aí declarando essas palavras, né? E emitindo esses decretos. E o que é um decreto, né? Um decreto é uma palavra com força de lei. Ela é uma palavra que tem força para execução e ela é proferida por uma autoridade, uma pessoa que tem a autoridade para fazê-lo, né? A fim de ser estabelecida pela obediência, ou seja, um decreto ele deve ser obedecido. É uma palavra que deve ser obedecida. Um decreto é uma lei estabelecida e promulgada. Quando nós declaramos um decreto do Senhor, que é uma lei suprema e ela há de se cumprir, então é como que se o nosso anel de selar autorizasse aquele decreto aqui na Terra. Então é essa autoridade que nós temos quando nós decretamos a palavra do Senhor. E aí, um exemplo prático para que a gente possa começar a emitir decretos. Por exemplo, vamos lá, um decreto sobre o Brasil, né? Por exemplo, vamos declarar Joel 2, do 24 ao 26. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que lhe foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e cortador, e o meu grande exército que enviarei contra vós. Comerei abundantemente, vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que tem procedido para convosco maravilhosamente, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, quando nós emitimos esse decreto sobre o Brasil, nós colocamos ali: Brasil, as suas eiras se encherão de trigo, seus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Essa nação será restituída dos anos que foram consumidos. Então, nós vamos decretando a palavra sobre o país, né? Ou, enfim, sobre a nação que a gente quer decretar. Essa palavra que está escrita ali em Joel já é a vontade do Senhor. A gente só tem que trazer ela para a realidade, aplicar o nosso anel de selar e declarar ela com a nossa boca, porque nós temos autoridade aqui na terra para transformá-la em verdade. Ah, mas eu declarei uma vez e não aconteceu. Não, porque não é uma vez, porque isso é um processo e não é só uma pessoa declarando, é um exército declarando isso, porque o exército das trevas que está contra o Brasil nesse momento, tentando ganhar o nosso país, é enorme. Então, pensa que cada vez que você declarar isso, é um machucado num demônio que se dá. Então, a gente vai declarando e vai declarando, porque é uma guerra. À medida em que a gente vai declarando isso, eles vão enfraquecendo e a gente vai avançando, né? E não só isso, outras palavras, eu trouxe aqui um exemplo, né? Mas a gente tem que pensar nisso como uma guerra que acontece lá nas regiões celestiais, né? O exército do Senhor, né? As hostes do Senhor estão batalhando contra esse exército de Satanás que está sobre o nosso país agora, isso é uma verdade, né? Então, está havendo essa guerra, mas nós aqui, como intercessores, temos que dar força ao exército do Senhor para que o nosso país seja alcançado e essas hostes percam a força e se cumpra no Brasil as profecias que já foram ditas que iriam se cumprir. Billy Graham uma vez falou que ele via, né, ele parou em frente à bandeira do Brasil e ele começou a declarar que ele via que desse país viria o avivamento para todas as nações, que este aqui seria o país do avivamento. E a gente não declara isso diariamente. Então, agora a gente vai, né, fazer a prática de um intercessor, por exemplo, pelo Brasil. Ter uma bandeira do Brasil na parede do seu quarto, ter ali alguns versículos já escritos para não se esquecer de ir declarando aquilo ali, ter um mapa do Brasil onde você entra ali e ali você entra num campo de batalha e vai declarando sobre o país. Vai declarando sobre o país, e não é sobre o presidente, não estou falando de políticas, não estou falando de governo de um homem, não um homem que está no governo, eu estou falando do governo que está sendo estabelecido no Brasil pelo poder das trevas.
e que isso tem que cair, seja pela conversão do presidente atual, seja para ele ser deposto, eu não sei como que vai ser, mas isso tem que sair do Brasil, porque o Brasil pertence ao Senhor Jesus, e eu declaro isso todos os dias em nome de Jesus. Então, dessa maneira, nós vamos batalhando, nós vamos entrando no Brasil com autoridade e poder para que a gente possa enfraquecer o exército de Satanás e as profecias que já existem sobre o Brasil, que o Brasil é um celeiro de missões, que o Brasil é o país do avivamento, que o Brasil é o primeiro país 100% cristão. Existem essas profecias. Já existem essas profecias sobre o nosso país. Nós temos que declarar para que isso saia do sobrenatural e venha para o natural, porque isso vai acontecer no nosso país, em nome de Jesus. Decreto sobre a nossa família, né? Por exemplo, quando a gente quer decretar algo sobre a nossa família, então nós decretamos o que está escrito em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e eu já vou ler em forma de decreto. Ouve, Yahvé, nosso Deus, amarás, pois, Yahvé, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Então, eu declaro que a minha mãe, que a minha irmã, que o meu marido, eles vão amar Yahvé, o meu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E estas palavras que eu te ordeno estarão no coração deles. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a minha família. E assim a gente vai pegando os versículos e declarando. Declarar sobre o tropa de elite de Jesus, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu declaro que o tropa de elite de Jesus e todos os que estão conectados nele chegarão à plenitude de Cristo, em nome de Jesus. E aí a gente vai declarando a palavra e trazendo à realidade o que Deus já disse, né? Aplicando ela na nossa vida. Isso é emitir decretos. E aqui também eu trouxe que a espada, né, ela também serve para exortar e animar um companheiro de batalha, porque nós estamos falando aqui de toda a palavra de Deus, né, de toda a palavra de Deus. Então, nós temos que pensar que como somos um exército e estamos batalhando lado a lado, eu quero que meu companheiro esteja tão pleno quanto eu. Eu quero que o intercessor que está ao meu lado, orando junto comigo, esteja tão bom quanto eu, porque somos a linha de frente, somos uma tropa de elite. Então, nós temos que estar todos no mesmo nível. E se eu vejo que o meu companheiro não está rendendo na batalha como deveria, eu vou na palavra, não no meu pensamento, não no meu entendimento, é isso que tem que ficar claro para nós, não no que a gente acha que deve ser, não no que eu estou achando que você é isso, mas na palavra, né? Pega na palavra uma exortação, pega na palavra uma palavra de ânimo e traz para essa pessoa, né? Da mesma maneira que nós usamos a palavra para conquistar pessoas para o exército de Cristo. Nós conquistamos pessoas para se alistar nesse exército de Cristo, através da palavra. Porque, como eu disse na aula passada, a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, a palavra de Deus que está escrita na Bíblia, é a única espada que corta, mas que cura, que corta, mas que restaura. E nós devemos usá-la para toda a sua função plena. E aqui eu trouxe uma questão que é sobre o discipulado. Isso não estava no meu script, mas essa semana eu vi um estudo que fala sobre isso e eu entendi que o discipulado é, sim, uma arma na batalha espiritual. Ah, mas o discipulado não é ensinar uma pessoa a palavra de Deus? E isso é obediência. Glória a Deus. Discipulado é obediência. Então, discipular é um processo, né? O que é a palavra discipular? É o processo de tornar-se semelhante a Cristo ao imitar a Ele, né? Seja por uma atividade pessoal, seja por uma atividade coletiva, seja porque o que estamos fazendo aqui, que é um estudo que tem essa intenção, né? Mas de levar pessoas e de levar a nós mesmos a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E dentro da batalha espiritual, o nosso maior modelo, né? O nosso general é Cristo, e nós devemos tentar nos tornar o mais
estar o mais próximo possível dele. E isso é um processo, não acontece da noite para o dia. E interessante que a pessoa que eu ouvi isso, ela falava assim, a gente tem aquela sensação de que discipulado é para novos convertidos. A pessoa se converteu agora, então eu vou lá e vou discipular ela. Só que a conversão, ela não é um momento, né? Ela aconteceu lá, eu me converti no dia tal. Não, ela acontece, ela é um processo que vem acontecendo e eu, Larissa, ainda estou me convertendo dia após dia, porque a conversão é se tornar mais parecido, mais converter a minha carne, converter isso que eu sou em uma pessoa mais parecida com Cristo. E eu faço isso em mim todos os dias, e isso me habilita a vestir a armadura de Deus, e isso me habilita a pegar na espada do Espírito, isso me habilita a levantar escudos dentro da batalha, e eu também discipulo pessoas. Discipulo pessoas porque o discipulado é uma ferramenta de libertação. O discipulado é uma ferramenta de libertação. A gente se engana quando a gente acredita que libertar uma pessoa é falar, sai, Satanás, esteja liberto do vício em nome de Jesus. E aí o demônio sai da pessoa e a pessoa ficou livre, pronto. Aí a gente vai para casa. Não, isso é constante. Isso é intenso, intencional e diário. Né? Então, o discipulado é nós formarmos guerreiros, e à medida em que nós discipulamos uma pessoa, e isso corta muito para mim, vou dizer para vocês, porque eu sempre fui muito resistente a discipular alguém, porque, como eu disse, eu não sou uma pessoa que meço palavras, eu sou muito direta em algumas coisas e acabo sendo muito grossa com o discipulado, né? Então, assim, muito grosseira. Então, a gente tem essa impressão de que para discipular uma pessoa, você tem que estar ali em amor, e tem mesmo, né? A gente tem que buscar isso, porque isso é fruto, isso é dom, né? A bondade, a amabilidade, a gente tem que buscar isso diariamente para poder discipular pessoas. Mas essa arma, né, que é o discipulado de pessoas, nos ajuda a formar guerreiros para estar conosco na linha de frente da batalha. Então, além de você estar libertando pessoas, que faz parte da intercessão, você se colocar entre Deus e a pessoa para salvar aquela alma, né? Isso é intercessão. Então, além de você estar executando o serviço de intercessor, nós estamos libertando pessoas e trazendo elas para o exército, para batalhar conosco, porque essa batalha espiritual não é uma batalha que a gente vença sozinho, jamais. Então, nós não podemos achar que, por exemplo, eu vou fazer ali aquele curso e eu vou ser só mestre, eu vou só ensinar, tá bom ensinar. Né? Não, a gente tem que estar pleno na batalha, fazendo tudo, né? A gente tem que ser a expressão, né? Tem gente que tem que ser pau para toda obra dentro da batalha, porque se eu me sento e resolvo que eu só vou ensinar, que eu só vou servir como no ensino, então eu não vou estar obedecendo a Cristo, eu não vou estar obedecendo a Cristo, porque Ele mesmo falou. Toda a autoridade, ali em Mateus 28, 18, 20, né? Jesus se aproximou dos discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. E aí ele poderia dizer assim: então eu dou para vocês expulsar demônio. Mas ele não disse isso, ele falou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso, eu estarei com vocês até a consumação dos tempos, até o fim dos séculos, enfim, depende da sua. Mas veja como é importante essa questão do fazer discípulos, né? Isso é uma ordem de Jesus Cristo, e que muitas vezes se passa por, aquela ali é a discípula. Chega na igreja, às vezes, a pessoa chega recém-convertida, escolhe lá uma pessoa, o pastor vem, esse aqui vai discipular você, tá bom? E aí só aquela pessoa, é aquele ali que é o discipulador, não, eu sou do louvor, aquele ali é o que ensina, e esse aqui é o pastor.
Fazer discípulos e interceder é para todos, não é só para alguns. E isso é obediência ao Senhor Jesus. E como eu disse, à medida em que a gente vai discipulando as pessoas, nós também somos diariamente discipulados. E discipular, nos tornar mais próximos de Cristo, nos habilita a batalhar. E aí, pulando mais rapidamente aqui, vamos falar do nome de Jesus. Eu já fiz uma ministração sobre esse tema uma vez, né? Que Jesus, ele nos deixou muitas armas, né? Ele nos deixou o Espírito Santo, ele nos deixou a palavra, mas ele nos deixou o nome dele, né? E lá em Marcos 16 ele fala: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Ou seja, vão fazer batalha espiritual em meu nome. O nome de Jesus é uma procuração que Jesus nos dá, né? Ela nos dá poder para agir em nome dele aqui na Terra. Uma procuração é aquele documento, né? Que a pessoa faz para que a gente possa fazer alguma coisa, né? Vender uma coisa, comprar uma coisa no nome de outra pessoa. E essa procuração Jesus nos deu para que a gente faça coisas aqui na Terra em nome de Jesus. Nós devemos pensar que ele é o cabeça e que nós nos movemos por determinação dele. Ou seja, nós somos procuradores idôneos, nós somos procuradores que cumprem o seu papel de acordo com o que o dono do nome deseja, né? Eu não vou pegar o nome de Jesus e fazer qualquer coisa. Não vou envergonhar o nome do meu Senhor, mas eu vou usar de acordo com o que ele me pede. Devemos lembrar sempre que o poder está na arma e não em quem empunha. Não é porque eu falo em nome de Jesus que eu tenho poder. O poder está no nome que eu falo. E não em mim que expulsei um demônio em nome de Jesus. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar dessa questão de se humilhar perante esse nome. Né? E saber usar essa arma. Se ela é uma arma, eu preciso usá-la com fé e com discernimento. E também lembrar que não é a questão ali dos filhos de Seba, né, que expulsaram o demônio em nome de Jesus, e os demônios olharam para eles e falaram: quem é você? Com Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são, né? E então, por que que eles não conseguiram expulsar o demônio em nome de Jesus, se o nome de Jesus é uma arma? Porque eles não sabiam empunhar, com fé, com postura e com comunhão com a arma, porque a arma você tem que ter comunhão com essa arma. É uma arma que você tem que ter comunhão com ela. Não adianta você pegar ela e tentar atirar, que ela não vai disparar. Ela não vai disparar, ela não vai ser usada para o fim que ela que é determinado. E imagina, existiam demônios. O que eles estavam pedindo, né, naquela questão ali dos filhos de Seva, o que eles estavam pedindo não era errado, existia demônios naquela pessoa e eles queriam expulsar, e eles usaram a arma correta, o nome de Jesus. E por que que não aconteceu? Porque eles não tinham comunhão, porque esse povo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre adoração e santidade, né? Eles tinham um coração distante de Deus. E ali eu trouxe o versículo de Atos 3:6, que Pedro, né, fala: no entanto, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Ou seja, por que que ele se levantou e andou? E o nome de Jesus funcionou ali? Porque Pedro tinha comunhão, tinha autoridade para poder usar essa arma. O sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus é outra arma importantíssima dentro da batalha espiritual, porque é ele que nos garante a vitória. Foi pelo sangue derramado de Jesus na cruz que nós temos a vitória. E ali em Apocalipse 1:5 fala: e de Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Foi o sangue de Jesus na cruz que nos comprou e nos libertou. E o sangue dele clama, né? A Bíblia fala que o sangue ele clama, o sangue de Abel clamou desde a terra e Deus ouviu. E o sangue de Jesus clama, intercede por nós desde a terra. E é uma arma poderosa dentro da batalha.
né? As forças das trevas, isso a gente não pode esquecer de forma alguma, também fazem derramamentos de sangue. Por quê? Porque tudo que é santo e divino, as trevas tentam copiar. Então, eles também usam o poder do sangue derramado para tentar mover o sobrenatural, né? E o sangue, ele significa aliança. Então, um sangue, quando ele é derramado em uma oferta, ele é feito como oferta ou como pagamento de um serviço. E as forças do mal se movem através de sangue também. Só que nós temos um sangue mais poderoso para derrotar esse sangue que foi derramado. E quando nós estamos intercedendo, o correto seria nós pedirmos para que o Senhor recolha, né, que o sangue de Jesus cubra esse sangue derramado. O pastor falou quando falou sobre batalha espiritual, se eu não me engano, ou numa ministração, não me lembro, que a arca da aliança, né, então eles derramavam o sangue ali, e o sangue cobria a arca da aliança, né? Então, o sangue de Jesus, nós temos que imaginar isso, quando o demônio, quando Deus olha, né, então ele vê o sangue de Jesus cobre aquele sangue derramado para o ato maligno, né? Então, quando Deus olha aquilo, quando o sobrenatural olha esse sangue derramado, nós devemos aplicar o sangue de Jesus, que é maior e melhor do que qualquer arma que as trevas possam tentar usar. Nós devemos cobrir com o sangue de Jesus. E aqui, nós usamos o sangue de Jesus, e especialmente quando nós formos declarar, né, orar e declarar e decretar, a gente pode usar muito este versículo quando Satanás tenta nos acusar, por exemplo, né? Porque às vezes Satanás tenta nos acusar, você é incapaz, você não pode falar, você está falando isso, você que é uma pessoa assim, você que é uma pessoa assada. Então a gente declara, porque a gente vê em Satanás na palavra, né? Nunca, nunca, pelo amor de Deus, nunca se esqueçam disso. Então a gente declara, toda glória seja aquele Jesus Cristo que nos ama e que me libertou do pecado por meio do sangue. Então, Satanás, você não tem mais autoridade sobre mim, porque os meus pecados estão cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. E ele quis assim, ele me libertou. Então, a gente declara esse versículo quando Satanás quiser nos acusar de qualquer coisa. E aí o sangue de Jesus, ele serve para muita coisa, né? Então, ele nos serve na batalha para nos proteger. Nós podemos declarar Êxodo 12:13, né? Quando o sangue nos batentes das portas servia como um sinal, né? Para marcar as casas que as pessoas estavam e o espírito de morte passaria por cima, né? Então, o sangue de Jesus hoje é o sangue que nos cobre, né? E faz esse sinal, né? Serve como sinal. É o sangue de Jesus que está sobre nós e que nos protege do espírito de morte. Então, a gente pode também declarar Êxodo 12:13, quando a gente quer proteção, proteção para nossa casa, proteção para nossa família, proteção para uma pessoa, enfim, que está enferma, que está indo viajar, a gente declara o sangue de Jesus sobre essa pessoa como um pedido de proteção. O sangue de Jesus nos redime. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, e não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado, mas com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e de bezerros. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Então, nós declaramos que pelo sangue de Jesus nós somos redimidos, eternamente redimidos, porque o sangue de Jesus nos garante a redenção eterna. É essa declaração que tem que estar brotando dos nossos lábios. O sangue clama, e ali Hebreus 12:24 fala, o sangue de Jesus clama por nossa redenção, fala em nosso favor, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava desde a terra e Deus escutou, então o sangue de Jesus hoje clama por nós desde a terra, porque foi nessa terra que o sangue de Jesus foi derramado. Não foi em nenhum outro lugar, e foi pela nossa vida. Então, nós declaramos o sangue de Jesus quando nós estamos intercedendo por uma nação, quando nós falamos, por exemplo, da redenção do Brasil, quando nós falamos da redenção da nossa família, nós declaramos o sangue de Jesus, porque é Ele que clama.
né? E nós temos que estar com isso muito claro em nós, no nosso coração, para que a gente não se perca é, e não ache, né? Não acredite que o fulano não tem mais jeito, aquele ali não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque o sangue de Jesus é mais forte do que qualquer tentativa de Satanás. Aquela nação é pobre, aquela nação, nossa, aquela nação é perdida. Não é perdida, porque o sangue de Jesus foi derramado nessa terra por aquela nação também. E o sangue de Jesus clama, e eu declaro que não há demônio que possa prevalecer contra o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus foi derramado, e eu aplico hoje sobre aquela pessoa, sobre aquela nação. E assim a gente vai orando, aplicando o sangue de Jesus. Jesus, ele derramou o seu sangue, houve, né, 7 derramamentos de sangue. E cada derramamento de sangue, existem estudos, existem livros que falam, eu até tenho um livro que fala sobre isso, cada derramamento de sangue de Jesus é aplicado em uma determinada área. Então, por exemplo, o sangue que brotou da barba, né, quando arrancaram a barba e espancaram Jesus no rosto, e aquele sangue que verteu do rosto, eu posso aplicar, por exemplo, no mundo espiritual, para a identidade de uma pessoa. Que esse sangue que brotou do rosto de Jesus, e o rosto dele estava desfigurado e sem identidade, para que eu tivesse hoje identidade no reino espiritual, e eu aplico esse sangue, eu aplico sobre fulano, sobre ciclano, o sangue que traz a identidade, o sangue que brotou dos pés de Jesus, impedindo ele de caminhar, hoje eu aplico sobre fulano e ciclano para que ele se firme, para que os passos dele sejam firmes. Então, a aplicação do sangue, e claro, não vai dar tempo da gente falar sobre isso com mais profundidade, mas cada derramamento de sangue pode ser aplicado, né, com uma, digamos, função mais própria, né, porque nada do que aconteceu com Jesus foi em vão. Nenhum pedaço da história de Jesus foi em vão, nenhuma palavra que saiu da boca de Jesus foi em vão, e nenhum sangue derramado dele foi em vão. Cada um tem o seu porquê, né? Por que que bateram no rosto e derramou sangue no rosto? Por que que ele derramou sangue no Getsemane, né? Então tem um propósito para aquilo, né? Que é o de redenção, enfim. E aí nós vamos falar sobre a arma mais poderosa dentro da batalha espiritual, que é a adoração em santidade. Por que adoração em santidade? Porque a adoração, ela muda a atmosfera, ela abre os céus, ela atrai anjos. A adoração nos prepara para iniciar uma batalha. A adoração, ela nos alinha com os céus, né? Existe uma intercessão daquela imediata, que não dá tempo nem de você entrar num ambiente de adoração, né? Aquela coisa mais SOS ali que o Espírito Santo te pede para se ajoelhar ali naquele momento e interceder por uma pessoa naquele instante. Isso é uma situação. Mas quando a gente resolve ou a gente está sob um peso de intercessão, então agora eu vou começar a interceder por nações, agora eu vou começar a interceder por missões, não, agora eu vou interceder pelos pastores, pela igreja brasileira, eu vou interceder pela igreja brasileira para que haja o avivamento. E aí você começa a interceder, comece pela adoração. Porque à medida em que a gente vai adorando, a gente vai declarando que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, e a gente vai declarando isso, isso vai mudando a atmosfera, vai alinhando o nosso espírito para que a gente possa começar, né? E ali na adoração mesmo, às vezes já flui um falar em línguas, já flui palavras, o Senhor já dá impressões, né? E a gente já entra, né? Na intercessão mais profundamente. Adorar não é só dizer que Deus é lindo e cheiroso, né? Como eu falei aqui, né? Vai dizendo que Deus é lindo, mas não é só isso. Adorar não é só colocar um louvor, né? Adorar não é só colocar um hino. Adorar a Deus é colocar Ele no centro da nossa vida. Adorar a Deus é colocar Deus no centro da nossa vida. Ele é o dono do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então, toda vez em que eu vou me movimentar no mundo terreno, estou falando aqui em vida, né? Toda vez que eu vou movimentar, eu preciso ter Jesus, eu preciso ter o Senhor como centro e me movimentar de acordo com o que Ele me pede. Isso é adoração em santidade.
Só adoração, você pode colocar um louvor lá e ficar cantando a sua adoração, mas a adoração é em santidade, que te habilita para a batalha, que coloca todas as armas de Jesus Cristo à disposição, e coloca todo o poder do sangue do nome de Jesus à disposição daquele que está adorando, é a santidade. E a santidade requer renúncia, requer obediência, requer caminhar em espírito todos os dias, acordar e dormir em santidade, né? E isso é a principal e mais poderosa arma de um intercessor. Salmo 149, do 1 ao 6, tá? E eu faço questão de ler ele inteiro. Louvado seja o Senhor, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis. Então, aqui primeiro, o Salmo fala cantem, cantem ao Senhor, cantem um cântico novo, cantem louvores. E ali, em seguida fala, ó Israel, ó Fabiana, ó Ana, ó Larissa, ó Suzana, ó Josi, ó vocês todos, alegrem-se em seu Criador, isso é adoração, alegrar-se no Senhor todos os dias. Ó povo de Sião, exulte o seu rei, isso é adoração. Louvem o nome dele com danças, acompanhadas de tamborins e harpas. Isso é adoração, é se entregar, é dançar para o Senhor, é estar em comunhão com Ele, isso é adoração. Pois o Senhor tem prazer em seu povo, Ele coroa os humildes com vitória. Ele coroa os humildes com vitória. Aqueles que o adoram e são humildes diante dele, são coroados. Alegrem-se os fiéis, porque ele os honra. Cantem de alegria em suas camas. Cantem de alegria em suas camas, até dormindo, até quando você está descansando, louve ao Senhor. Ah, mas eu vou cantar dormindo? De onde já se viu? Não, mas que seja o seu deitar e o seu levantar para o Senhor o tempo todo. Louvores a Deus estejam em seus lábios e uma espada afiada em suas mãos. E isso é um salmo de guerra. Este é um salmo de guerra. Da onde que sai uma espada afiada nas mãos? Daqueles que têm adoração em seus lábios. E quem afia essa espada? O próprio santo. O próprio santo. O próprio Deus. Adorar ao Senhor independe do meu sentimento ou da circunstância em que eu estou. O Salmo 145 fala isso, né? Todos os dias te louvarei, sim, te louvarei, teu nome para sempre. Grande é o Senhor, ele é digno de muito louvor. É impossível medir a sua grandeza. Então, não importa como eu esteja, como eu durmo ou como eu acorde, eu sempre estarei louvando ao Senhor. Em Efésios 1, do 4 ao 6, fala que desde antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça. E ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, nós somos escolhidos para vir a este mundo, desde antes de Deus criar o mundo, ele nos escolheu e nos predestinou para vir nesse mundo segundo o propósito dele. Nós fugimos disso a vida inteira, praticamente, mas ele nos busca e nos amarra com essas cordas de amor. E glória a Deus por isso. E é para louvor da glória de sua graça. É para isso que nós vivemos, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É para isso que nós somos criados. E isso requer obediência, renúncia, adoração em santidade. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com perfume precioso. E ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Não é pelo perfume caro que foi derramado, mas pela intenção do coração daquela mulher. Pela intenção do coração. Ele não despreza um coração contrito. Santidade não é somente ato ou palavras. Ato. Santidade não é só eu agir conforme eu acho que esteja certo. Santidade não é só
Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não saio, eu não mato, eu não roubo, então eu sou puro e santo. Não, santidade vem do coração puro. E contra um coração puro, Satanás não pode combater. Ele não tem como combater. E ali em Mateus 15, do 8 ao 9, o próprio Jesus falou, né, confirmando a profecia de Isaías, e ele falou que Isaías tinha razão quando falava: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Olha para onde nós estamos caminhando como igreja. Dentro das igrejas, de uma maneira geral, nós vemos muito uma adoração falsa. Isso é uma denúncia mesmo que eu trago agora, para que a gente combata isso em oração e intercessão. Porque nós vemos muitos irmãos indo para a igreja, entrando no culto, erguendo as mãos, cantando, chorando, indo lá na frente, se ajoelhando e voltando para casa com o mesmo coração de pedra. Com o mesmo coração de pedra. Por quê? Talvez porque dentro das igrejas seja colocado muito humanismo, né? Como se fossem mandamentos divinos. Talvez porque a igreja está se afastando do evangelho. O evangelho é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. E nós precisamos nos atentar para isso. Nós, como igreja, porque, como diz a pastora, não adianta eu achar que eu estou santo aqui se tem uma pessoa lá em Moçambique que está em pecado. Se tem uma igreja aqui na esquina de casa que eu sei que o pastor está em pecado, mas não é a minha igreja, eu não congrego lá. Não, é um problema sério, porque é a igreja, porque é a igreja. Agora, se eu estiver santo, com o coração puro, eu tenho todas as armas na mão para interceder por essa igreja e fazer com que o principado, com que a potestade, com que o demônio que está tentando tomar essa igreja saia e ela volte a ser santa. E é isso, é para isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos chamados. Eu espero que tenha ficado clara essa mensagem da importância da intercessão, né? Lembrando que a intercessão, ela é feita para o outro, porque nós não nascemos para nós, e nenhum fruto do Espírito Santo é nosso, é para nós. Nós não somos pacientes para nós, nós não somos amáveis para nós não ganhamos a bondade para nós, não, nem fé para nós mesmos, a não ser para edificar a igreja. Então, se a gente está querendo que o fruto do Espírito Santo cresça em nós, para que eu seja mais paciente e eu fique mais em paz, o caminho está um pouco errado, porque eu não preciso ser paciente para mim, eu preciso ser paciente para o outro, amável com o outro, e buscar, porque a nossa vida, o nosso propósito, né? O nosso propósito ali é para a glória do Senhor, é para a glória do Senhor. E quando a glória do Senhor estará completa, quando a igreja estiver santificada, pura, para receber o noivo. Então, o nosso propósito é esse, é buscar uma igreja, eu como parte da igreja e a igreja como um todo, santa, pura, adulta, uma noiva adulta, madura, né? Para quando o noivo voltar. Amém?